Ansiedade no trabalho. Como regular antes que destrua os seus resultados. Várias mentoradas chegam e comentam: Gi, eu me sinto muito ansiosa, eu fico esperando os meus resultados, muitas vezes antes de começar a fazer alguma coisa. Eu crio aquela expectativa e depois eu fico desesperada. Eu sou Gi Bauchita, sou doutora em ciências e especialista em neurociências e comportamento. Se você quiser aprender como utilizar as emoções como aliadas no seu próximo nível de resultados profissionais, aproveita, já se inscreve no canal e clica no sininho para ativar a notificação para não perder nada. É importante a gente deixar claro que a ansiedade tem um papel muito importante na nossa vida. Nós somos os descendentes dos ansiosos e dos medrosos porque foram esses que sobreviveram. Então veja, a ansiedade ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Porém, quando a gente pensa na nossa sociedade moderna, a ansiedade ela tem um papel importante para você conseguir se preparar, se antecipar. Em que momento que você se perde disso? Quando você começa a se desesperar. E normalmente a ansiedade não vem acompanhada de execução, de ação. Normalmente ela vem acompanhada de trava. A pessoa simplesmente paralisa. Por quê? Porque ela cria universos dentro da própria cabeça. E eles são intransponíveis. Você não consegue vencer aquilo. Tanto que grande parte das minhas mentoradas que chegam com essa questão e que a gente vai mapeando e descobre que a ansiedade é um dos pontos, qual que é a grande questão ali? Elas fazem uma lista de to-do infinita e depois não conseguem executar. Ah, não, eu vou desengavetar aquele projeto, eu quero fazer novos posts para o Instagram. Inclusive, eu vou montar um novo perfil no Instagram, eu vou alimentar 2. Ah, e além disso, eu quero aumentar minha prospecção, eu quero fazer reuniões com outras pessoas, eu vou entrar numa outra mentoria, eu quero fazer parceria com a pessoa que eu entrei em contato na semana passada. Me convidaram para um projeto, ele nem é tão bom assim, vou nessa. Então, essa lista infinita, ela não traz resultados, ela traz desespero. E o que acontece? Nada. Exceto o turbilhão interno, esse desespero, essa sensação de que você já se cansou antes mesmo de começar a correr. E um ponto importante, ansiedade não é a mesma coisa que nervosismo. Inclusive, existem várias pessoas que são plácidas externamente, mas que por dentro estão num turbilhão. Essas são ainda mais preocupantes porque quando a gente pensa na inteligência emocional, um dos primeiros pilares que eu chamo de mapeamento interno é o quanto que você demonstra aquilo que você está sentindo. Quanto maior a distância entre aquilo que você está sentindo e aquilo que você está mostrando para o mundo, que as pessoas estão percebendo, menor a sua autoconsciência. Maior o risco de você ter um adoecimento futuro. Exemplo, se você for aquela pessoa que aqui tá, ai minha Nossa Senhora, o que que eu faço, não sei o quê, mas todo mundo vira pra você e fala, nossa, você é calma, né? Você é tão tranquila. Red flag, sinal de alerta. Normalmente você está silenciando sinais super importantes das suas emoções. Então, quase garantido que você vai ter algum problema no futuro próximo. Fique esperto. E com a ansiedade, os resultados escorrem pelos seus dedos. Por quê? Porque normalmente a pessoa ansiosa, ela não consegue enxergar o próximo degrau para poder subir. Ela enxerga a escada inteira e se desespera. E o mesmo vale para tudo, porque ela acaba se comparando também. Se compara com seus pares, se compara, aí é o pior de tudo, se compara com as redes sociais. Se compara com pessoas que já estão faturando muito mais do que ela e que tem uma realidade totalmente diferente. A gente nunca sabe exatamente qual é o background de todo aquele sucesso que as redes sociais nos mostram. E detalhe, né? É palco. É impressionante. Todas as suas amigas com filhos pequenos foram para Disney durante as férias. E todas as suas amigas sem filhos pequenos foram para a Europa. E você ficou aí trabalhando. E de repente você fica se sentindo mal e ansiosa pelo seu próximo nível de resultado, que não vai chegar, porque você está tentando encaixar a sua vida numa caixinha que não te cabe. Por isso que é tão importante, antes de você entrar numa nova mentoria de negócios, antes de você comprar um novo curso, você entender as suas bases emocionais, para que você não fique tentando modelar estratégias prontas que não são condizentes com você, com a sua realidade. Toma muito cuidado com isso. No digital isso é muito comum, mas a gente não pode descolar o digital da sociedade, porque a sociedade também está vivendo isso de modelar a vida do vizinho. A grama do vizinho é sempre mais verde, só que quando você vai ver, a grama é sintética.
e você está tentando fazer a sua grama ficar daquele jeito à toa. O Brasil foi considerado o país mais ansioso do mundo durante vários anos. E depois ele ainda ganhou o título de país mais depressivo. Então sim, estamos numa sociedade adoecida. E eu queria saber de você. Você se considera uma pessoa ansiosa? Como que você percebe isso nos seus resultados profissionais, no seu trabalho? Conta pra mim aqui nos comentários. E quais são esses sintomas invisíveis da ansiedade? Alguns que as pessoas nem imaginam que tem a ver com ansiedade. Perda de foco, tá o tempo todo pulando de uma coisa na outra. E isso é muito acelerado por conta dos nossos celulares, das notificações. Você não consegue manter o foco em nada. Tá o tempo todo desviando a atenção. Se você não sabe, eu vou te contar agora, existe até uma síndrome chamada TDAH-like, que não é porque a pessoa é TDAH, que ela é neurodivergente de fato, mas ela é induzida pelo uso das tecnologias digitais. Então sim, os nossos celulares, as notificações estão contribuindo para dispersar o foco, para perder a atenção, num nível que chega a ser confundido com a neurodivergência do TDAH. Não é brincadeira isso. Uma outra coisa que é muito acompanhada pela ansiedade, como eu comentei, o ansioso, ele não enxerga o próximo degrau. Ele enxerga a escada inteira. E na hora que você vê a escada inteira, poxa, que desânimo. Nossa, eu vou ter que fazer tudo isso? Eu não sei nem por onde começar, que seria pelo primeiro degrau. E eu vejo isso nas minhas mentoradas. Lembra daquela lista de to-do infinita? Poxa, como é que eu não vou me cansar se eu vir essa lista inteira desse jeito? E daí o que acontece? Procrastinação. Tem inclusive um vídeo aqui falando sobre procrastinação. Então, quando você tem ansiedade, essa ansiedade presente, a chance de você procrastinar é muito grande. Porque você olha para o que você precisa fazer e você só enxerga o Everest. Você não enxerga que você precisa se preparar, que você tem um treinamento até conseguir escalar, que você vai precisar comprar equipamento, que você vai chegar na primeira base, vai pernoitar ali. Eu andei acompanhando sobre Everest num documentário. Só por isso que eu sei. Mas veja, normalmente a gente não precisa escalar o Everest. O Everest já seria algo bem extremo. Às vezes a pessoa trava para colocar um único post no seu perfil vitrine. Recentemente mesmo, uma mentorada chegou para mim, ai Gi, eu travo nesse ponto. Eu falei, mas por quê? Ela, é porque eu acabo querendo fazer algo muito bonito e daí não sai nada. Daí a gente conversou e ela já tinha um outro layout muito bonito que ela já tinha usado em uma reunião. A gente olhou juntas, falou, olha, isso daqui não tá do seu agrado? Ah, tá sim. Então pronto, o que você acha da gente utilizar esse layout aqui com o seu post lá para o seu perfil vitrine? E daí clareou. Por quê? Porque a ansiedade cega. Pode ver, quando a pessoa está ansiosa, dá o famoso branco nas provas para as quais elas estudaram. Você não enxerga soluções que estão bem debaixo do seu nariz e você sofre. E os seus resultados vão se esvaindo, vão se escorrendo. Por isso que é tão importante a gente trabalhar as bases emocionais sempre. Eu não conheço ninguém bem-sucedido de verdade que não tenha um bom emocional. A pessoa pode nem ser muito competente, o que eu acho péssimo. Um certo nível de competência ela tem. Mas se ela não tiver um nível de fortalecimento emocional adequado, ela não consegue prosperar. Ela não consegue ser bem-sucedida. Ela não consegue fazer prova. Ela não consegue entregar bons resultados. E mesmo sendo incrível, ela não consegue cumprir prazos, ela procrastina. Ela perde o foco, então ela está usando muito mais do tempo dela do que ela precisaria. Ela poderia ser mais eficiente. E daí ela se cansa porque ela perdeu o foco e não conseguiu fazer o trabalho que ela queria. E daí ela acaba não conseguindo também aproveitar o tempo com a família depois do trabalho. Veja como isso tudo vai virando uma grande bola de neve. E o pior, quando ela está trabalhando, ela está desfocada pensando em outra coisa. E quando ela está no momento de descanso, ela está com a cabeça no trabalho. Justamente por quê? Porque ela não conseguiu render, ela não conseguiu focar. Então ela nunca está onde deveria. A cabeça está sempre distante de onde o corpo está. Isso é extremamente cansativo. Não preciso nem falar da qualidade do sono, né? A qualidade do sono costuma ser péssima. E, por fim, o ansioso toma decisões precipitadas, que não são escolhas conscientes e que normalmente vêm acompanhada de intenso arrependimento.
É aceitar aquele projeto que não te agrega. É aceitar aquele prazo que é impossível de cumprir. É permitir que invadam os seus limites porque você não conseguiu ter presença para dizer não. Então, o ansioso, com uma certa frequência, está enfiando os pés pelas mãos. Além do que eu já trouxe aqui de simplificar as tarefas, então, eu quero um layout lindo. Olha o que você já tem. E como fazer para evitar que a ansiedade escalone? A primeira coisa é quebrar as grandes atividades em pequenos passos. É o primeiro degrau que interessa, não é a escada inteira. Então, vai lá e faz aquilo. E faça. Execute. Por quê? Porque a não execução também dá ansiedade. Porque você fica pensando em tudo que você tem que fazer e em tudo que você ainda não fez. Simplifique. Então, simplifica as suas tarefas, assim como eu auxiliei aquela minha mentorada que eu comentei aqui. Eu quero um layout lindo. Você já não tinha isso? Olha, você tem, você não precisa inventar a roda. Ou ainda eu não tenho. Como é que você pode fazer para resolver isso da maneira mais simples possível? Em vez de ficar imaginando, o layout que vai mudar a minha vida. O microfone que sem ele eu não consigo gravar. Para evitar as decisões precipitadas, se você tiver dificuldade de falar não, fala, olha, eu preciso pensar, me dá um tempinho, eu te respondo amanhã. E daí você responde. E se for difícil, ainda responde por escrito. E por escrito você consegue pensar antes de dizer, sim, tô indo. Sim, posso assumir essa nova demanda. Sim, esse projeto é ótimo. Ou ainda, mesmo que o projeto seja ótimo, talvez ele não caiba na sua agenda agora. Sim, posso te atender às 5 da manhã, porque você pediu. E você não trabalha nesse horário, muito pelo contrário, você vai trabalhando muitas vezes até às 8:30 da noite, 10 horas da noite, você ainda vai para casa e você vai atender por culpa, por ansiedade, para querer cumprir uma tabela. Espera para decidir. Do ponto de vista físico, o que você pode fazer? Ao invés de você ficar falando, não fica ansiosa, não fica ansiosa, não fica ansiosa, respire profundamente. Por quê? Porque a respiração profunda traz uma comunicação não consciente já diretamente no seu corpo. Então, essa respiração ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o antagonista do simpático, que normalmente leva a esse coração acelerado, a essa respiração encurtada, que são os sinais da ansiedade. Mesmo que você não esteja demonstrando para o mundo, esses sinais acompanham a ansiedade. Então, respire profundamente. Percebeu que você está entrando nesse modo de ansiedade, antes de subir num palco para ministrar uma palestra, antes de uma reunião importante, antes de conduzir um atendimento naquele dia que você pegou trânsito e já estava estressada, antes de uma nova função desafiadora, de você falar de um assunto que antes você não falava tanto. Antes de assumir esse seu lugar de autoridade, respire profundamente. Vai sentar para começar a escrever um relatório, por exemplo, e tá super com a cabeça pensando em trocentas coisas, 3 dessas já são incríveis. Rápido, efetivo, indolor, sem contraindicação. E é importante deixar muito claro, a ansiedade ela não pode ser o seu estado basal. Por quê? Porque ela demanda muita energia. E daí o que acontece? Sabe quando a pessoa tá se afogando e daí ela se debate loucamente, até que tem uma hora que acontece? Ela afoga, ela afunda. E daí você vê nada. Então, dentro do meu modelo, a gente tem essa questão do estado de ansiedade, e isso é mostrado em várias outras situações, que o ansioso, que permanece nesse nível de ativação durante muito tempo, ele acaba migrando para um nível de baixíssima energia, em que o ansioso acaba se cansando, fica insustentável e ele acaba indo para um nível de ativação muito mais baixo, em que nada mais tem gosto, tem sabor, nada mais faz sentido e tanto faz também, que é o que a gente chama no meu modelo de deriva emocional. Então veja, é importante mesmo que você olhe para suas emoções com atenção, que você fortaleça suas bases emocionais, para que você consiga ir para o seu próximo nível de resultado de maneira sustentável. A ansiedade não cuidada e não vista custa muito caro, não só no seu emocional, mas no seu financeiro também. Se você quer aprender a lidar com as suas emoções de forma construtiva, fortalecendo as suas bases emocionais, tem vários vídeos aqui no canal. Sinta-se abraçada.